Com muito prazer, com muita honra, o nosso entrevistado hoje é Mirandinha, o lendário Mirandinha, jogador de extrema velocidade, hoje com 63 anos. Grande, 63. 63. Tudo bem, Mirandinha? Prazer imenso estar te recebendo aqui no nosso Pimba nos Esportes para contar um pouco da sua carreira. Bem-vindo. Satisfação falar com vocês do Pimba nos Esportes. Aí juntos agora, né, para trabalhar e fazer essa nossa Copa África, será um prazer muito grande. Mirandinha, você entrou para a história de várias formas, mas uma delas sendo o primeiro brasileiro a jogar na Premier League. O Palmeiras te vendeu para o Newcastle. Como é que foi essa transação, Mirandinha? Cara, essa transação foi, para mim, uma surpresa muito grande, porque na época não tinha ido jogar ainda um brasileiro no futebol inglês. Eu tinha perspectiva de ir para a Itália, de ir para a Espanha, ou México, algum país fora do Brasil, mas nunca pensei de justamente jogar na Inglaterra. Mas aconteceu, eu me tornei o pioneiro, né? Fui o primeiro brasileiro a jogar na Premier League. Na época não era Premier League, era Premiership. E com isso quebrei um tabu. E hoje nós temos aí uma legião de brasileiros defendendo os clubes do futebol inglês. Na época, $900 mil, $90 mil para sua conta. O que o Mirandinha fez com o dinheiro desta negociação? Bom, na verdade o Palmeiras teria que na época me pagar 15%, mas teve uma choradeira e eu abri mão de 5% dos meus direitos, que na época, quando você era negociado, você tinha direito a 15% da transação. E eu abri mão de 5% para fechar o negócio e o Newcastle acabou me compensando, assumindo, né, os 5% e inseriu no meu salário. E eu fui defender o Newcastle no ano de 86. E comprou uma fazenda? Comprei uma fazenda em Santa Rita de Caldas, sul de Minas, né? Era um sonho, mas jogando pelo Palmeiras não dava para pensar muito em realizar esse sonho, porque na época, infelizmente, a gente ganhava bem, mas ganhava bem para viver bem. A gente não tinha muita perspectiva de comprar casa, comprar fazenda, com a assinatura de contratos no futebol brasileiro. Era tudo muito mais difícil. 2 temporadas, 47 gols. Você se pensa, se fosse hoje, por exemplo, o Mirandinha jogando na Premier League, marcando 47 gols, tinha banco para colocar tanto dinheiro, Mirandinha? Olha, não só isso, né? Esses tempos atrás, eu peguei uma matéria que o meu filho me mandou pelo WhatsApp, mostrando um programa da ESPN, onde colocaram a questão o valor que ganha o Gabriel Jesus, ganhava no Manchester City, e o que eu fui vendido. O que ele ganha por ano daria para contratar simplesmente 18 Mirandinhas. Nossa, para você ver o quanto é desvalorizado. A desvalorização era enorme. Hoje esses números eles são astronômicos, né, para jogadores de futebol. E como foi sua chegada no futebol inglês? Os ingleses te olharam meio torto. Opa, o que esse cara tá fazendo aqui? Pô, esse brasileiro veio encher o saco aqui. Você passou por isso, Mirandinha? Olha, eu tive a felicidade de jogar num clube onde a torcida é apaixonada pelo clube. Eles têm o Newcastle como religião. Eu fui para uma cidade do norte da Inglaterra, onde as pessoas são muito mais amáveis, muito mais cortês. E eu fui recebido com muito carinho pela torcida do Newcastle, pelo povo de Newcastle em geral, e realmente marcou minha passagem pela cidade. Aí o Palmeiras sentiu saudade do Mirandinha e o trouxe de volta. O Palmeiras sentiu saudade, eu caí na esparrela do diretor na época de que ele iria me ajudar a jogar uma Copa do Mundo, que era um sonho, né? E como o Newcastle tinha caído para a segunda divisão na segunda temporada que eu joguei, eu achava mais difícil buscar uma convocação para a seleção para a Copa de 90, na Itália. E foi o que aconteceu. Eu abri mão de retornar para o Newcastle com um novo contrato, com toda uma situação de
de contrato novo para poder ficar no Palmeiras e buscar a convocação para a Copa da Itália, o que não aconteceu. E aconteceu que quando da Copa da Itália eu estava no auge, era um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, mas infelizmente o Lazzaroni acabou me deixando fora. Muita gente fala, né, que o Lazzaroni prejudicou não convocando o Neto, não convocando, mas quem ele tinha que convocar era eu, que era o substituto imediato do Romário, né? Eu já vinha disputando a posição com o Romário desde do pré-olímpico de 87 na Bolívia, onde eu era o titular. Eu olhava para o banco, tinha simplesmente Romário, Bebeto e Evaí sentado no banco e eu jogando. Só que quando foi para a Copa de 90, acabou que o Lazzaroni preferiu levar o Romário com o pé quebrado naquela oportunidade e eu acabei não jogando na Copa do Mundo. Nossa, deve ter sido uma frustração muito grande para você, né, Mirandinha? Como é que faz para esquecer esse episódio? Eu acredito que realmente foi uma frustração muito grande, porque eu joguei em 4 seleções brasileiras e nas 4 eu fui campeão e fui artilheiro. Eu fui campeão em Toulon, na França, em 83, campeão pré-olímpico no Equador em 84 para os Jogos de Los Angeles, 87, bicampeão pré-olímpico e artilheiro do pré-olímpico na Bolívia para os Jogos de Seul, e a minha única passagem na seleção principal, eu fui campeão na Copa Stanley House, lá na Inglaterra, fiz o gol em Wembley contra a Inglaterra, no empate de 1-1, e acabei que não joguei nenhuma Copa. Eu acho que por isso ficou uma frustração, mas é passado, vamos pensar nas coisas boas que tem pela frente. Quando se fala em Mirandinha, todo mundo se lembra da velocidade que você tinha. De onde veio essa velocidade, Mirandinha? Você treinou muito quando era garoto, correu demais descalço. Qual era o segredo de tanta velocidade? Eu acredito que tenha sido a minha adolescência. Eu passei um período da minha adolescência trabalhando com o meu pai, que era um simples salineiro da onde a gente morava, aqui em Fortaleza. E ele vendia peixe no período quando ele estava de folga. E eu ia para a praia de Iracema com ele, muito longe da onde a gente morava. E eu voltava com ele com um galão de peixe no ombro, e trocando a passada em cima dos dormentes da linha do trem. Olha! E isso tudo eu acredito que me deu uma potência muscular muito grande, e a sequência disso foi o trabalho no Ferroviário, onde eu comecei verdadeiramente no futebol. A gente treinava muito nas dunas da praia, e subindo e descendo dunas, e isso me deu realmente uma condição de muita explosão muscular, e eu acredito que tenha sido por isso. Mirandinha, você fica irritado quando te chamam de fominha? Olha, o Mirandinha era fominha, o Mirandinha só queria a bola para ele, o Mirandinha não passava a bola para ninguém. Você se irrita quando falam isso, Mirandinha? Olha, irritar nunca me irritou não, porque eu sabia que eram os São Paulinos, os santistas, os corintianos que me taxavam de fominha, porque eu metia gol neles todos, né? Mas pegou essa marca, né? Essa coisa pegou. Depois eu passei por isso no Japão, cheguei no mundo árabe, mesmo como treinador, comentavam do Mirandinha fominha. Foi uma característica que eu adquiri, de fazer gols da linha de fundo, porque como eu era muito rápido, às vezes eu chegava na linha de fundo, eu buscava um companheiro, não tinha ninguém, por conta da minha velocidade. E eu tinha muita convicção de tentar o gol. E isso foi que me fez, até hoje, né, ser visto como fominha, mas nunca fui egoísta, nunca tive a intenção de ser o bambambam da história, mas aconteceu e eu guardo isso como uma coisa boa na minha vida. Mas isso te gerou alguns problemas, né? Alguns companheiros de equipe que não passavam a bola para você, te deixavam isolado, você avançava pela direita, a bola vinha para a esquerda. Você teve problema com isso? Também. Como muita gente falava, tinha companheiros que achavam que eu era fominha, era egoísta, não passava por não querer. Eu não passava justamente por isso, porque além de ter uma qualidade de definição muito boa, tanto do lado com a perna esquerda como com a perna direita,
eu, às vezes, podia realmente parecer para alguns que eu era individualista ou fominha ou coisa parecida, mas no meu eu sempre fazia por convicção de poder fazer o gol. Ô Mirandinha, você até hoje é associado ao Palmeiras, né? Todo mundo olha para você, olha que você jogou em várias equipes, mas olham para você, olha o Mirandinha do Palmeiras. O Palmeiras foi meu grande clube no Brasil, né? Apesar de que eu tive 2 anos maravilhosos no Náutico, por incrível que pareça, foram muitos gols, com grandes resultados contra grandes equipes do futebol brasileiro, mas o Palmeiras foi o clube que marcou minha carreira a nível de Brasil e por também ter me negociado com o Newcastle, e tudo isso virou uma coisa que eu não era palmeirense, eu era apenas, sempre torci para o Fortaleza, meu time de coração, mas acabei virando um palmeirense que hoje eu tenho muito envolvimento com o Palmeiras, eu gosto do Palmeiras, mas esses problemas todos que a carreira me proporcionou, eu consegui superar e graças a Deus tenho grandes amizades, sou nada mais nada menos do que o segundo maior artilheiro da história do Palmeiras em campeonato por temporada, né? E até hoje tenho o título de maior artilheiro do Palmeiras em Campeonato Brasileiro, que foi justamente em 86, eu fiz 22 gols, perdi a artilharia para o Evaí, para o Careca, que estavam um no São Paulo e o outro no Guarani, mas esses títulos estão todos lá, essas marcas estão para sempre, né, na minha vida, na minha carreira. Falando em 86, chegamos ao memorável dia 3 de setembro de 86, a Inter campeã paulista em cima do Palmeiras. Mirandinha, você vestia a camisa do Verdão. Por que a Inter foi a campeã? Eu acredito que tenha sido pelo um aspecto de falta de comando na época do nosso treinador Carbone, que infelizmente ele tinha um artilheiro do Campeonato Paulista no elenco e naquela oportunidade ele priorizou nos 2 jogos contra o Corinthians na semifinal e no primeiro jogo contra a Inter de Limeira pela final do Campeonato Paulista, mesmo eu tendo feito 2 gols no segundo jogo contra o Corinthians, ele manteve o Edmar na equipe, que na verdade tinha feito 2 gols no Campeonato Paulista, jogando no meu lugar, e definiu que o Edmar seria titular tanto nos jogos da semi contra o Corinthians e na final contra a Inter. E no segundo jogo contra a Inter foi para mim a grande falha dele. Ele, para poder acomodar uma situação, ele jogou com 5 atacantes, né? E naquela oportunidade tirou o caçapa do time, que era a nossa sustentação no meio de campo. E com isso a gente acabou sendo penalizado e perdemos o jogo. Você se surpreendeu com a Inter naquela final? Eu me surpreendi, apesar de que a Inter tinha um time competente, né, com jogadores de muita maturidade. O Manguinha no meio de campo já tinha sido campeão brasileiro com o Guarani, o Gilberto Costa, João Batista, que tinha jogado já comigo na Portuguesa, o João Luiz, que era um belo lateral, meu parceiro de Cosmópolis, meu amigo João Luiz, tinha o Kita na frente com o Tato e o Leto, né? O Lê, que hoje é empresário. Que hoje é empresário de futebol. Enfim, a Inter tinha um time competente, mas o Palmeiras era muito mais time, tinha muito mais punch para ser campeão, mas infelizmente deixou passar em branco a oportunidade. Tem outro detalhe interessante, né? Que logo depois do Campeonato Paulista, o Palmeiras contratou o Juarez e o Tato. Por que não fez isso antes, né, Mirandinha? Falei pro meu presidente, seu Nelson, o senhor contratou os homens depois do título? Tinha que contratar antes, não deixava nem jogar mais, aí ficava mais fácil, né? Foi uma frustração grande para você também perder esse título, Mirandinha? Além da seleção brasileira, que você não foi para a Copa, a segunda frustração foi não ter sido campeão paulista pelo Palmeiras? Com certeza, essa eu vou levar para o resto da vida. Foi uma frustração não só minha, de todos aqueles que queriam muito aquele título. Tirar o Palmeiras da fila, que já fazia acho que 12 anos, coisa parecida, e causou realmente uma frustração, mas infelizmente o futebol nos prega esse tipo de surpresa, e a Inter foi merecedora por ter
se doado mais naqueles 2 jogos, ter dado a vida deles em campo e com isso mereceram o título. Mirandinha, o Éder Aleixo jogou na Inter, 2 passagens pela Inter, uma em 85, antes desse título aí de 86 e depois 92. Era difícil lidar com o Éder Aleixo. Você sentiu isso também no Palmeiras, Mirandinha? Olha, o Éder, ele não era um mau profissional, um cara ruim. O problema dele é que ele tinha as preferências dele dentro do elenco de amizade, como o Jorginho, o próprio Márcio Alcântara, e o Mendonça era um cara mais na dele, né? E tinha os garotos, que geralmente eu dava um pouco mais de apoio para os garotos, e o lado de amizade também do Éder com o Carbone acabou gerando uma certa rincha, uma certa intriga dentro do elenco, e isso foi um dos pontos também que a Inter se aproveitou bem e conseguiu nos superar. Quanto ao Dulcídio Vanderlei Bosquilha, uma atuação perfeita, né? Não tem o que reclamar, né, Mirandinha? Não tem. Eu acredito que o Dulcídio, ele apitou o jogo muito bem, apesar de que a gente sabe que 2 dias antes do jogo ele esteve no Parque São Jorge, no Parque Antártica, para almoçar no restaurante do Palmeiras, mas ninguém chegou nele e dentro do campo ele não podia fazer nada sem que tivesse tido a conversa. Mirandinha, jogou até quanto tempo? Quantos anos? Eu joguei até 35, no Japão, foi meu último clube, né? No Belo Mare Hiratsuka do Japão. Eu fiquei 3 temporadas no Japão, e quando voltei, em 95 mesmo, já comecei a trabalhar como treinador no nosso querido Palmeiras de São João da Boa Vista. Depois vim para Fortaleza, dei sequência na carreira dirigindo o Ferroviário, meu time de coração, foi quem me deu a grande oportunidade na carreira. E daí para frente, desde 96, eu estou na estrada como treinador. E como é a característica do Mirandinha como treinador? Bom, eu tenho um pouco de Carlos Alberto Silva. Puta, eu adorava ele. Com uma mescla de capacidade e conhecimento de trabalho com meu querido e saudoso Enio Andrade, que para mim foi o melhor que eu tive. E estou aí há bastante tempo. Fui campeão cearense dirigindo Fortaleza em 2009. Já estive por 7 temporadas na Arábia Saudita, trabalhei no Sudão, trabalhei na Malásia, correndo o mundo em busca de oportunidade de trabalhos. Mirandinha é um cara realizado? Graças a Deus, sim. Tem grandes amigos, conheci o mundo todo graças ao futebol, sou muito grato ao futebol por tudo que me proporcionou. Tenho hoje 4 filhos maravilhosos. A minha primeira filha, que foi de meu primeiro relacionamento quando eu cheguei na Ponte Preta em 77, faleceu há 3 anos atrás, mas feliz com a vida, com a família criada, e graças a Deus a minha filha é médica, que bacana. A doutora Sara Fernandes, só coisas boas. Eu acho que se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria sem nenhum medo de estar errando nas minhas escolhas. Mirandinha, muito bom esse bate-papo com você, agradeço demais. Você que agora é meu comentarista esportivo aqui do Mundo AF, desde já, obrigado por me passar tanto conhecimento, viu, Mirandinha? Eu que vou ganhar esse conhecimento aí com a sua narração. Vamos montar uma dupla legal para a gente fazer um grande trabalho na turma da Copa Áfia. Da Copa Áfia, com a nossa turma toda aí, que só pessoas do bem. Valeu. Mirandinha, Deus te abençoe, e você é pimba, continue sendo esse cara maravilhoso, viu, Mirandinha? Obrigado, beijo no coração para todos nós.